Pensa só. E se a gente encontrasse um manual de instruções perdido, escrito para os primeiríssimos seguidores de Cristo, bem antes do Novo Testamento, como a gente conhece, ter sido sequer organizado? Pois é, hoje vamos desvendar exatamente isso. Um texto fascinante chamado Didaqué, uma verdadeira janela para os primórdios do cristianismo. Mas espera aí, como era a vida cristã antes da Bíblia? Sem um livro de regras unificado, como é que as primeiras comunidades sabiam como batizar, como orar ou até como se organizar no dia a dia? Essa é a grande questão, e a Didaqué aparece como uma resposta, olha, surpreendente e muito prática para tudo isso. Então, o que significa Didaqué? O nome vem do grego e quer dizer simplesmente ensinamento. O título completo já entrega tudo: o ensinamento do Senhor às nações através dos 12 apóstolos. Era, na essência, um guia prático mesmo, um manual para aquelas comunidades cristãs que estavam começando. E a história desse documento é quase tão incrível quanto o conteúdo dele. Imagina, ele foi escrito logo depois da geração dos apóstolos. E aí sumiu, desapareceu por séculos. Um manual prático para os primeiros cristãos simplesmente, puf, sumiu. Foi só em 1873 que ele foi redescoberto lá no mosteiro em Constantinopla. É como achar o mapa do tesouro quase 1800 anos depois. Bom, para a gente entender esse manual, vamos explorar 4 pontos principais. Primeiro, a bússola moral que ele propõe, os 2 caminhos. Depois, como ele guiava o culto, com os rituais da época. Em seguida, a gente vai ver como ele ajudava a construir a comunidade. E, por fim, vamos sacar qual é o legado que ele deixou. Vamos começar pela base de tudo, a moral. A Didaqué não vem com uma lista gigante de regras, não. Ela apresenta uma escolha fundamental e muito visual. Ela basicamente divide a vida em 2 caminhos bem claros, uma metáfora poderosa para guiar as decisões do dia a dia. Aliás, isso era bem comum nos ensinos judaicos e greco-romanos da época. E a estrutura é essa aí, bem direta. De um lado, o caminho da vida, que é sobre amor, humildade, partilha. Do outro, o caminho da morte, que o texto descreve como mau e cheio de maldições, marcado por tudo aquilo que destrói a pessoa e a comunidade. A escolha é colocada ali, preto no branco. E no coração do caminho da vida está essa regra de ouro, que é a base de tudo. O texto diz: em primeiro lugar, ame a Deus, que o criou. Em segundo lugar, ame a seu próximo como a si mesmo. Essa simplicidade toda é o ponto de partida de toda a instrução moral, o fundamento para todo o resto. E aí o manual detalha isso com proibições bem práticas. Mas olha só a lógica. A raiva leva ao assassinato. A cobiça leva ao adultério. A sacada aqui é genial. A ideia não é só proibir o ato final, mas cortar o mal pela raiz, focando na atitude interna que gera o problema. É uma psicologia muito à frente do seu tempo. Ok, mas a Didaqué não era só sobre moralidade pessoal, não. Era também um guia prático para o culto. Vamos ver agora como esse manual estruturava os rituais e as práticas sagradas da comunidade. Isso aqui é muito legal. É um registro raríssimo da liturgia primitiva. As instruções para o batismo são incrivelmente diretas. A preferência por água viva, ou seja, água de um rio corrente, e a exigência do jejum, tudo isso mostra uma prática bem simples, mas ao mesmo tempo carregada de simbolismo e de preparação espiritual. E além dos rituais, a Didaqué estabelecia um ritmo para a vida espiritual da galera. Jejuar 2 vezes na semana, rezar o Pai Nosso 3 vezes por dia e se reunir para celebrar a Eucaristia no dia do Senhor. Isso criava uma espinha dorsal para a devoção, sabe? Transformava a fé de um evento isolado numa disciplina diária e comunitária. Beleza. Com a moral e o culto definidos, o manual avança para um desafio bem prático. Como é que se constrói e protege a comunidade? Isso envolvia regras claras sobre liderança, sobre como receber as pessoas e como manter a integridade do grupo. E olha, isso era um problemão na época. Naquele tempo, tinha um monte de mestres e profetas viajando de cidade em cidade. Como é que uma comunidade pequena ia saber diferenciar um professor de verdade de um charlatão? Era essencial saber em quem confiar. E a Didaqué deu um guia prático para isso. E os critérios eram surpreendentemente pragmáticos. O teste não era só sobre a doutrina, mas sobre a coerência de vida. O cara pratica o que prega. A vida dele reflete a mensagem. E o teste final era batata. Se pedisse dinheiro para si mesmo, era um falso profeta. Um critério simples e direto para proteger a comunidade de exploração.
E aqui a gente viu uma transição crucial para o futuro da igreja. O manual instrui as comunidades a não dependerem só de líderes viajantes, mas a elegerem suas próprias lideranças locais, bispos e diáconos. Esse é o comecinho de uma estrutura mais organizada, mais sustentável, escolhida pela própria comunidade. E, finalmente, por que a Didaquê é tão importante assim? Vamos dar uma olhada no legado duradouro desse documento e por que a redescoberta dele continua a fascinar tanta gente até hoje. A importância da Didaquê pode ser resumida em uma palavra: ponte. É isso mesmo. Ela preenche uma lacuna gigantesca entre a Era dos Apóstolos e a igreja mais estruturada que veio depois. Ela nos mostra uma foto de como a fé era vivida na prática, naquele período fundamental de transição. Em resumo, a Didaquê funciona como uma janela no tempo. Através dela, a gente vê a transição do judaísmo para o cristianismo acontecendo, entende o dia a dia moral das primeiras comunidades e descobre a raiz de muitas práticas litúrgicas e de organização da igreja que existem até hoje. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? As preocupações da Didaquê, como diferenciar a verdade da mentira, como construir uma comunidade de verdade, como viver com integridade, tudo isso soa surpreendentemente moderno. A pergunta, então, não é só o que esse guia antigo significava para eles, mas o que ele pode revelar sobre os nossos desafios de viver a fé em comunidade hoje. Uma questão que continua tão relevante agora quanto era há quase 2000 anos.